Eu sentei aqui, eu senti as energias dos quadrinhos se conflitando, assim, com tanta... Enfim, senhoras e senhores, lendas aqui ao meu redor. Temos Leandro Liris Del Manto, Mário Luiz Barroso e Sidney Guzman. Acho que poucas vezes a gente viu num vídeo tantas mentes assim importantes para os quadrinhos. Olha aí. Eu acho que quando chama de lendas a gente é velho, né? Puxa, Nós somos eu fico meio jurássicos, deprimido, né? assim, cara. Temos aqui um Tiranorex, um Estegossauro e um Velociraptor. Fale por você, tá louco. Gente, eu acho que é legal. O tema desse vídeo é bem simples. Ele começa com uma frase clássica que todo mundo já ouviu, que é: no meu tempo era melhor. Muitos leitores falam isso, né? Inclusive, eu, aos meus 30 anos, admito que já tem algumas coisas que eu digo, não, mas os desenhos animados da minha época eram melhores do que os de agora. Vocês acham que o Mário, por exemplo, ele traduz quadrinhos atuais de super-heróis, inclusive, né? Da Panini. Sim. O Leandro acho que não, né? Mais Image, né? Eu estou traduzindo algumas coisas também de super-heróis. Voltei a traduzir coisas de super-heróis. Volta às origens. Para meu prazer, assim, até porque é uma coisa que eu gosto bastante, assim. É bem divertido, né? E o Sidão traduziu recentemente o Terra de Ninguém. Eu editei o Terra de Desculpa, Ninguém, perdão. adaptei e editei o material. Então, gente, responda. Vocês acham que antigamente era melhor do que temos hoje em dia? Qualidade? Ai, essa é uma frase complicada, viu, Vini? Porque assim, primeiro eu editei o Terra de Ninguém, que é uma porcaria, como quadrinho, né? Eu falei, editei e falei, você adora, né? Eu acho legal, Jorge. Eu acho de médio pra baixo, mas até porque é gastado, é longo pra caramba, tá cheio de história no meio. Só que essa frase que você falou, meu tempo era melhor, eu costumo usar ela nas minhas palestras quando eu falo de Turma da Mônica, porque desde que o mundo é mundo, você fala assim, a Turma da Mônica da minha época é melhor do que a da época do meu filho, e a minha mãe acha dela melhor que a minha. Fala com a gente na época que a gente é leitor, né? A época que a gente é o público-alvo. Então tem muito isso, também nos super-heróis. A gente vai falar, o Tom King escreve melhor que o Dennis O'Neil, de hoje é melhor ou de ontem é melhor. O que a gente vai ver, tem uma coisa que o tempo marca. A gente vai ver daqui a 20 anos o que sobrou, do que está sendo feito hoje, do que sobrou dos anos 70. Uma coisa que nós três podemos dizer é que o material da nossa época de leitor continua sendo republicado até hoje. O que eu posso dizer sobre o nosso tempo é você, criança ou adolescente, sem salário, com mesada, dependendo da tua mesada, você conseguir comprar tudo o que tinha disponível em banco. Então, o bom é a possibilidade de acesso ao todo. Tudo que se critica do gibizinho, formatinho, ele tinha um preço que, vamos usar uns fatores mais reais, que com relação ao salário mínimo da época, você conseguia comprar tudo o que tinha em banca. Naquela época você conseguia comprar toda a Marvel e toda a DC em banca, porque a bem da verdade, a DC Comics tinha 4 revistas mensais, a Marvel tinha 5, e 2 revistas trimestrais, que eram o Super Powers e o Grande Heróis Marvel. Então esse é o momento que eu entrei, 89. Naquela época começou-se, né, já tinha a redação Adultas, da qual o Leandro foi o primeiro editor-chefe. Mesmo assim, era um material que eles tinham a inteligência de não lançar um monte ao mesmo tempo em bancas, apenas ter uma presença mensal. Se tinha uma minissérie, não teria uma graphic novel, e se tivesse uma graphic novel, não teria uma minissérie. E o leitor, ele tinha o prazer, ele falou assim, eu tenho tudo o que foi lançado de Marvel e DC esse mês, esse ano. E Mário, disso que você está falando me veio um ponto na cabeça. Porque se naquele momento, o leitor tinha acesso a tudo, mas ainda tendo acesso a tudo, eram poucas histórias perto do todo, talvez, que a editora publicava nos Estados Unidos. Sim. Hoje, a gente tem, cara, tudo acho que do Batman que sai, até Batwoman, tá saindo. Talvez pelo motivo do cara ter menos acesso a coisas ruins, porque poderia haver uma seleção, ele podia dizer que no tempo dele, claro que vai ser melhor, porque ele leu pouco e leu melhor a nata daquele momento. Podemos dizer isso, será? É um fato. O grande fator positivo dos formatinhos era esse, né? Porque tinha uma pré-seleção, né? Era só o melhor que era publicado, né? Então você não tinha acesso a coisas meia boca, assim, né? Não tinha esse problema, né? Mas é essa questão, né, do meu tempo era melhor, né? É o que a gente até já conversou, né, sobre isso, né? Agora um pouco. Batman sensível, né, e tal. Meu, como assim Batman sensível? Meu Batman não é sensível. O Batman da minha época não tinha essas crises, né? De crises existenciais, nem nada disso. Então, assim, acho que tudo é relevante para o momento em que aquilo é publicado. Hoje, eu leio outras coisas, né? Eu gosto muito de super-herói. Eu continuo traduzindo coisas de super-heróis, mas eu não leio mais coisas novas de super-heróis. Que é o que o Sidney falou Somos da Turma dois. da Mônica, né? E aí Muda exatamente isso, somos dois. Eu falei,
eu sempre fui ler, matou a charada. A maioria dos quadrinhos mensais hoje eu não sou mais o público. Eu leio super-heróis, né? Eu leio um ou outro encadernado que me interessa, falo, pô, isso aqui, por exemplo, recentemente eu li o Senhor Milagre, eu li o Visão do Tom King, achei muito bom, muito, muito legal. Apesar de ter uma outra coisa, eu falo, putz, isso aqui será tudo bem, mas achei muito legal. Agora, a imensa maioria do que está saindo nas revistas mensais, eu estou com o Leandro, é exatamente isso. É igual a Turma da Mônica, tem uma hora que você larga. Ah, mas super-herói não tem nada sendo feito? Tem, o Gavião Arqueiro de alguns anos atrás, achei legal. Quando o Leandro falou o negócio da seleção que havia, essa é uma parte interessante da coisa, porque hoje o leitor pode falar assim, não, mas quem decide o que é melhor sou eu, não o editor. Né? Eu quero ter tudo, só que você não compra tudo. Só para te ajudar, naquela época, com uma pequena parcela do salário mínimo, você comprava todas as revistas. Verdade. Hoje, com um salário mínimo, você não compra todas as revistas. Isso é um fato. Mário, teve uma vez, a gente estava começando na internet, a internet começou no Brasil, e o Leandro tinha um site chamado Área 51, no qual eu colaborava. Eu lembro que eu fiz uma matéria em que eu somei todo o custo das revistas daquele mês. E eu lembro que, sei lá, seria algo como hoje, R$400, sei lá. Tenta fazer hoje. Pega o checklist de tudo no mês, sério, vai dar, sei lá, uns R$2.500, talvez. Mas assim, é impossível, a gente vai bater R$2.500. Quem ganha isso para gastar em quadrinho? Quem tem tempo para ler tudo isso? A gente tem mais de 110 títulos todo mês, cara. E para pensar, se você ganha R$25 mil, será que você gastaria 10% do seu salário? Será que você cometeria essa compra? O que tu poderia fazer com esse valor que seria mais interessante, talvez? Ou, enfim. Gente, e um ponto assim, se a gente for parar pra pensar, agora, momento heresia, mas eu acho que para esse nosso exercício de no meu tempo é melhor, isso vai funcionar. As histórias antigamente, por exemplo, Leandro falou sobre análise psicológica do Tom King, sobre o Batman, né? Ele traz uma camada de falar sobre depressão, como todos os quadrinhos dele têm depressão, mas enfim. Vamos pegar, por exemplo, um quadrinho do... Vamos pegar pra me ralar mesmo. Neil Adams, Dennis O'Neil, do Batman. Tá bom. São histórias simples, se a gente for parar pra pensar. Exato, o objetivo do Batman é bater no vilão e pronto. O Tom King, ele já vai trabalhar o Batman, o trauma que ele sofreu na infância. Querendo ou não, o do Tom King é mais complexo. Eu sei que vocês estão ofendidos com isso, não? Tá tudo bem até agora? É muito mais complexo. É difícil de falar essa heresia, mas enfim. O do Tom King não é melhor que o do Dennis O'Neil porque ele é mais complexo, mais evoluído? Não, depende do que você tá procurando, né? Por exemplo, quadrinhos para mim continua sendo, né? O básico do quadrinho é um entretenimento, né? Eu quero passar um tempo, eu quero curtir, eu quero me divertir, eu quero ler, sei lá, uma história de ação e tal, né? Mas tem horas que eu tô afim de ler uma coisa mais cerebral, uma coisa mais intimista, né? Então, Fora... Eu tenho uma coisa para... O Batman do Tom King não existiria sem o Batman do Neil Adams. Então acabou a conversa aqui. Acho que uma coisa mesmo vai porque puxando tudo a tem outra. constante evolução, você exatamente sofre uma esse influência, mesmo que você diga que não. Isso vale pra música, Isso. vale pra cinema, vale pra seriado. Se fosse Sim, o oposto, você né? entendeu? Se o Batman tivesse começado com uma coisa mais intimista, mais cerebral, mais assim, depressiva, né? Será que existiria em algum momento o Batman do Neil Adams? Ou do Dick Sprang, que era comédia. Exatamente. Não ia ter. Então, quando a gente fala isso, Vini, é muito comum o pessoal, isso aí não é o Batman. Cara, o Batman já foi tudo. Ele já foi comédia, ele já foi engraçado, ele já foi assassino, neurótico, assassino, ele já foi depressivo, tudo ele já foi. E assim, quando você cita, as histórias do Dennis O'Neil eram mais simples. Batman do Dennis O'Neil é a melhor caracterização do Batman detetive, que é um negócio que eu sinto muita falta nos quadrinhos atuais. Sim, sim. Muita falta. Ninguém sabe escrever o Batman como o maior detetive do planeta, que é uma coisa que a gente cresceu lendo. Hoje, na porrada, vamos na porrada, não sei o quê. Uma falta danada. Você estava falando pro Vini agora, o lance é justamente esse. É difícil você estabelecer uma comparação, falar, é a mesma coisa que você estabelecer com o jogador de futebol. O futebol mudou. Antes era menos físico, hoje é mais físico. Vai comparar o Messi com o Pelé, cara. Absurdo, heresia. Pelé acabou, tá? Só para dizer. Mas assim, é óbvio que tem muita gente que adora o material do Tom King, que conversa mais com eles, conversa mais com o leitor de hoje. É um negócio que eu e o Leandro não somos mais o público, talvez o Mário também não, mas assim, esse negócio o Batman meio depressivo. Eu li a edição do Casamento.
Eu li a edição do casamento, achei a edição muito bem escrita. E fiquei puto, porque o Batman é tratado feito um idiota. A ajudante da Mulher Gato aparece lá para ser testemunha e falou, eu sou o Bruce Wayne. Ah, não, mas o homem apaixonado, ele vai botar em risco o Alfred, vai botar as pessoas que ele ama em risco. Ela já tinha entrado na Batcaverna antes, então, no mesmo run do Tom King. Então, pois é, mas é o mesmo cara. Tá, entendo. O Batman confiou nela. Sim. O Batman. O cara mais neurótico do mundo confiou. Não, a Mulher Gato falou, confia nela aqui. Puta, velho, sério. Então, assim, todo esse papo que a gente tá tendo aqui me surgiu porque tem o dono lá do Comic Shop lá de Porto Alegre, uma delas, que é muito engraçado. O Celso, ele pega o gibi e ele fala assim, olha aqui, os textos de hoje em dia e os desenhos não são mais tão bons quanto antigamente, por isso que eu não gosto. Então isso me deixa muito irritado. Eu falo, Celso, pelo amor de Deus, tem coisas maravilhosas hoje em dia e tão boas quanto o que tem um Tipo nível Venom, né, velho? maravilhoso. Eu nunca vou baixar minha guarda. Você tá à altura do meu cotovelo. Não, então, é que ele tem um preconceito, aparentemente, o dono da Comic Shop, que ele simplesmente acha que os textos são fracos de hoje em dia e que os desenhos são fracos como, sabe? Enfim, o que vocês acham sobre isso? Acho que ele tá certo. Os textos são mais Não, fracos. os textos sim. No desenho, tem muito desenho que está muito bom hoje. Mas os textos eu acho que estão muito mais fracos. Mas se aumentou o nível de complexidade? Aumentou o nível de complexidade na casca. Porque fala, eu acho assim, não que a quantidade de texto diga alguma coisa, né? Qualidade de texto que influi. Mas uma coisa curiosa, agora falando como tradutor, né? Eu adoraria que só me passassem histórias novas de quadrinhos, porque você traduz em um dia uma revista americana. Diminuiu, né? Diminuiu demais. O volume de texto é assombroso, como caiu, assim, a quantidade de toques, né? Então, se você trabalhar por lauda, você está ferrado, mas se trabalhar por página, nossa, é uma maravilha. E caiu demais assim o volume de texto, né? A quantidade de texto, né? Eles escrevem muito menos, né? E tem um detalhe curioso para o tradutor, não sei se vocês tiveram chance de reparar. Os atuais roteiristas, eles fazem um uso mínimo de negrito e itálico. E isso toma tempo de quem está digitando, porque você tem que pegar, pôr negrito e itálico, etc. Então, mas parece que eles estão tirando uma certa ênfase ou uma certa emoção do manual. porque é para isso que serve o negrito. Certo? Aí de repente fala, pega! É negrito. O cara não está gritando, ele está frisando, Sim. ele está dando ênfase em alguma coisa. Então, existe uma perda do elemento da ênfase, que é uma coisa do ser humano. Porque se a gente pega e fala tudo linearmente sempre, é uma coisa muito chata. Bom ponto. E é algo muito estranho, você vê um gibi, a maioria deles, pelo menos hoje em dia, você quase não vê negrito em itálico na página, e parece que os personagens eles não têm tanta emoção, ou eles não têm firmeza na hora de falar alguma coisa. Esse ponto que o Vinícius fala, esse ponto que o Vinícius levantou aí, tem uma coisa que é legal de dizer. Para mim, hoje, como leitor, tem uma coisa que é melhor hoje. O texto que quando a gente cresceu lendo, o texto repetiu o que a imagem mostrava. Então o Tex subiu no cavalo, tá o Tex com o pezão no cavalo. Repetiu, o Chris Claremont no X-Men, Jesus, era só a repetição sempre. O Roy Thomas no Conan. Exato. Então hoje é mais legal, porque você tem a relação de texto e imagem mais bem trabalhada. Isso é mais legal hoje. Sim. Sem dúvida é mais legal. Mas eu estou com o Leandro, quanto à qualidade do texto, eu acho que tem caras que escrevem bem. Tom King escreve bem, o Greg Hooker escreve bem, o Brian K. Vaughan escreve muito bem. Então, assim, mesmo você pode não gostar do quadrinho dele, mas a prosa é boa. Sim. A prosa é boa. Mas o que eu sinto de verdade falta especialmente quando eu leio super-heróis hoje, os roteiristas conseguirem definir as vozes dos personagens. Hoje os personagens falam muito igual. Antigamente o Batman era de um jeito, o Asa Noturna era de outro, o Robin era de outro, isso era claro. Se a gente ouvisse alguém recitando hoje está meio uniforme, cara. Isso eu sinto falta. É uma pasteurização da voz de todos os personagens. Isso eu sinto falta, uma sabe? Talvez até seja a falta do trabalho de um editor. Exato, mas assim, exato. o que o Jota falou na palestra da Shibata, né? De impor, não, você vai refazer isso aí porque não tá bom. Mas acho que o legal é justamente isso. Não tem esse negócio de, é melhor na minha época, é melhor na outra época. Eu acho que, cara, a gente tem que estar aberto a tudo. Só que respeitar os gostos de cada um gosta do... O importante é trazer leitor novo para o mercado de quadrinhos e fazer com que eles fiquem por aqui. Sim. E uma verdade que não se perde, que inclusive a gente participou de um vídeo parecido com o Vinícius no ano passado, tem coisa muito boa e muito ruim em todas as épocas, e eu ouso dizer que na mesma proporção. Nós podemos ter mais revistas em banca,
Mas, se o que você, Vinícius, considera muito bom ou muito ruim em 1980, se for 50% bom e 50% ruim, provavelmente em 2019 você vai achar 50%, 50%, que vai variar a quantidade de revistas e de editoras e de tipos de quadrinhos pra você. Eu acho que no universo de super-heróis especificamente, eu acho que não. Eu acho que no universo de super-heróis, a quantidade de título bom e ruim, né, nos anos 80 era mais pau a pau do que hoje. Hoje a gente tira, super-herói vai ter 2, 3, 4, 5 títulos, porque tem muito título de super-herói agora. Eu acho que está cada vez mais fabril agora. Isso. O cara, às vezes o cara escreveu a história ruim porque ele foi pago e ele tinha que escrever ele, ok, vou escrever de uma vez, sabe? É muito mais... Antes eu acho que os caras tinham mais amor pela camisa, eu acho. Eu não sei se é isso, Vini, mas assim, tem uma coisa que é isso a gente pode quantificar. Dos anos 80, dos anos 70, 90 não, porque foi a era Image, não. Mas até os anos 80, acho que um termômetro bom é quando uma obra de quadrinhos ganhava grande mídia. Era um monte de vezes. Hoje, para uma obra de quadrinhos aparecer na grande mídia, cara, tem que penar, tem que ser um negócio muito diferente. Muito polêmico. Exato, ou muito polêmico. Foi o casamento do Batman. Foi um aconteceu. Como foi a morte do Superman? Superman 50 anos, foi capa da Time, lá com a águia. Porque era um acontecimento. Gente, então, esse é o teu momento, tirei as tuas próprias conclusões. Eu achei legal o nível de contato que nós tivemos aqui. Somos de gerações diferentes, todos respeitando os gostos uns dos outros. Foi bem legal a experiência. Obrigado, gente. Obrigado pelo tempo de vocês. Valeu. Espero que na próxima Comic Con Floripa a gente reúne esse time novamente. Valeu. Porque a gente já falou de cronologia dos super-heróis, no nosso encontro anual. Agora a gente falou no meu tempo era bom, e enfim. Ano que vem eu já até tenho o tema do ano que vem. Tem. V não é uma porcaria, tá? Antes de terminar. Sem spoilers. Tchau, gente. Valeu, Vini.